Boa noite, meus irmãos. Vamos, antes de fazer a leitura do texto e começar a explicação dele, recordar um pouquinho do que está acontecendo neste momento no Evangelho de Mateus. Então, se você já quiser ir abrindo a sua Bíblia aí na sua casa, o texto de hoje é Mateus 16, versos 13 a 17. Então, recapitulando rapidamente o que nós temos visto até aqui no capítulo 16, nós vemos que o início deste capítulo, ele aparece lá mais um encontro de Jesus com a elite religiosa judaica do seu tempo. Esses religiosos, eles vão até Cristo com um objetivo bem específico apontado no texto, que é de tentá-lo, encontrar ali algum motivo de acusação contra ele. E como eles fazem isso? Eles pedem um sinal definitivo, um sinal comprobatório, um tipo de sinal que Jesus venha fazer para eles e que diga claramente, na visão deles, na expectativa que eles tinham sobre o Messias, de que Jesus é realmente aquele Messias prometido, que desceu do céu, o Messias que é realmente enviado por Deus. Cristo vai responder a eles de que nenhum sinal seria dado, senão o sinal de Jonas, o sinal da sua ressurreição, conforme nós vimos nas explicações do texto, nas semanas anteriores. Este seria o sinal definitivo e que comprovaria, de uma vez por todas, que autenticaria as palavras de Cristo e todo o seu ensino. Depois deste embate com os religiosos, Jesus ele se afasta deles e passa a ensinar de maneira mais particular os seus discípulos. Havia presente neste momento da história um sentimento de dúvida e de oposição ao Messias Jesus Cristo, que vinha não só da elite religiosa, mas que havia encontrado lugar em meio ao povo de modo geral. Jesus ele, então alerta os seus discípulos para que se afastem deste tipo de mentalidade, se afastem do ensino de fariseus e saduceus e que passem da condição de homens de pequena fé para uma condição de maturidade, homens que avançam, que crescem no conhecimento e na compreensão sobre quem Jesus é de fato. E este é o pano de fundo básico para o texto de hoje, onde Jesus ele continua a ensinar os seus discípulos e que serve também este texto para demonstrar aos próprios leitores do Evangelho de Mateus como os discípulos entenderam, absorveram o ensino de Jesus do texto anterior e eles estão neste momento se afastando do ensino de fariseus e saduceus. Nós veremos então, por meio do texto de hoje, uma mudança importante nos discípulos em relação ao texto da semana anterior. Neste momento, são homens que passam a entender, claro que ainda não de maneira plena, mas que entendem muito melhor e que conseguem, inclusive, dar declarações corretas sobre quem está diante deles. Então, vamos fazer a leitura agora de Mateus 16, capítulo 16, versos 13 a 17. O texto diz assim: Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Vamos ter um momento de oração? Bondoso Pai, querido Senhor, soberano Deus, nós nos colocamos diante da Tua Santa Palavra, diante da Tua Santa Presença, por meio dos méritos de Cristo, porque nós só podemos levantar as nossas orações a Ti, graças àquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E nós viemos lhe pedir o entendimento do texto, o discernimento espiritual destas verdades tão profundas que estão aqui colocadas diante de nós. Nós temos aqui uma multidão confusa sobre quem é o Senhor Jesus. Do outro lado, nós temos uma declaração dos discípulos por meio de Pedro, que ela é extremamente correta e necessária para que a gente encontre salvação no verdadeiro Messias, naquele que é capaz de salvar.
não em um Messias inventado pelas nossas próprias mentes. Não podemos crer em um Deus forjado diante das nossas próprias expectativas. Nós precisamos crer no único capaz de salvar, o Senhor Jesus revelado nas Escrituras. O Senhor Jesus, o Messias que veio a este mundo, que desceu do céu e que entregou o sacrifício específico, o único capaz de nos redimir do nosso pecado. Que o Senhor possa vir com poder a nós por meio da palavra aqui, esta noite, e que possamos crescer no conhecimento, assim como os discípulos aparentemente cresceram também na compreensão de quem Jesus é. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, Jesus aqui neste texto, ele está fazendo um teste com os seus discípulos. Um teste que serve para o crescimento espiritual deles e para demonstrar que eles realmente aprenderam a lição anterior. Diante de um questionamento, o questionamento de Cristo, juntamente com as respostas dadas, tanto pelo povo de modo geral, quanto pelos apóstolos, nós vamos poder verificar que os discípulos estão, neste momento crucial, eu diria assim, do ministério público de Jesus, se afastando de fato do fermento de fariseus e saduceus. Eu não sei se vocês lembram, mas em exposições passadas eu comentei que de agora em diante nós passaríamos a ver Cristo ensinando muito mais diretamente sobre a cruz, sobre o seu sacrifício, sobre a sua grande missão neste mundo. Jesus ele estaria indo de agora, desta posição, agora do Evangelho de Mateus, até o seu final, caminhando diretamente para a cruz. Ele estaria cumprindo essa sua missão. Pois bem, uma compreensão correta, mais madura dos discípulos sobre Jesus agora, neste momento, onde Jesus parte em direção a cumprir a sua missão, onde Jesus ensina muito mais diretamente sobre a cruz, ela é fundamental para mantê-los firmes junto ao Messias nessa parte final do ministério público de Jesus. Qualquer dúvida, qualquer indecisão da parte dos 12, da parte sobre quem Jesus é, fatalmente levaria os discípulos a abandonar completamente a Cristo. Então nós vamos ver esse processo de amadurecimento em um momento crucial da história. E vamos começar então a analisar o texto a partir do verso 13. O versículo diz assim: Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Cesareia de Filipe era uma região ao norte da Galileia, ao norte das margens do mar da Galileia, onde os moradores desta região eram, na sua grande maioria, compostos de gentios, pessoas que não eram da nação judaica. Enquanto esteve nesta região, Cristo ele se dedicou muito mais ao ensino dos 12 do que ao desenvolvimento do seu ministério público entre essa localidade onde havia muitos gentios morando ali. O texto de hoje é um desses casos onde a gente pode ver isso na prática. Jesus ali está se dedicando exclusivamente a ensinar aquele grupo mais íntimo dos seus discípulos. E ele faz isso com uma pergunta bem específica: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Eu já ensinei sobre este título que Jesus mais usou ao longo do seu ministério para se referir sobre ele mesmo, né? O título Filho do Homem. Ele é um título de caráter messiânico, ele faz referência a profecias de Daniel sobre o Messias, mas ao mesmo tempo ele é o título que menos chamava a atenção das pessoas de modo geral em relação à identidade do Messias. Inclusive nos registros paralelos desse texto que nós estamos analisando, lá em Marcos e Lucas, ambos, os dois evangelistas, eles omitem este título da pergunta feita de Jesus. E é bem possível que eles façam isso, porque a pergunta em si é muito simples de ser compreendida. Não precisa nenhum acréscimo aqui, algo mais específico para falar de Jesus. Ele simplesmente está dizendo: quem dizem que eu sou? E diante deste questionamento, duas respostas são fornecidas aqui. A resposta do povo, das multidões que acompanhavam ali Jesus de perto, e a resposta dos apóstolos. Nós veremos aqui em detalhes cada uma das duas respostas e depois a diferença fundamental entre elas. Quem dizes que eu sou?
Vejamos primeiramente a resposta do povo no verso 14. E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Os discípulos, eles respondem o questionamento de Jesus de acordo com aquilo que provavelmente eles ouviam das multidões, daquilo que eles ouviam das pessoas que iam lá sempre atrás de Cristo, procurando obter algum milagre ou simplesmente receber uma boa refeição. E aí nós vamos analisar aqui quem Jesus é para as pessoas de modo geral. É certo que os apóstolos aqui, eles omitiram algumas concepções que provavelmente eram mais absurdas. Você pode pegar o próprio exemplo da concepção dos religiosos que diziam que Jesus era um agente de Satanás. Nós podemos supor aqui que eles estão colocando apenas aquelas que eram mais populares. A primeira mencionada é que alguns afirmavam que Jesus é João Batista. Lembram qual personagem histórico já tinha essa mesma concepção sobre Cristo? Nós já vimos aqui anteriormente, Herodes Antipas. Nós vimos lá em Mateus capítulo 14, verso 2, onde Herodes afirmou: este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso forças miraculosas operam nele. É possível, irmãos, que a opinião de Herodes tenha influenciado os seus seguidores, aqueles chamados de herodianos, e, consequentemente, essa posição tenha conquistado mais adeptos, até por causa da posição que Herodes, como uma autoridade, ocupava, dizendo que Jesus era, na verdade, João Batista que havia ressuscitado dos mortos. Outros dizem que Jesus é Elias. E qual a origem desta visão que associa Jesus com o profeta Elias? É uma má compreensão das profecias messiânicas, uma má compreensão de Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, que diz: eis que lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Então, uma parte do povo interpretava, achava que Jesus era aqui o profeta Elias, conforme a profecia de Malaquias, que viria e prepararia o caminho do verdadeiro Messias e do seu reino. A próxima afirmação do povo sobre Jesus é de que ele seria Jeremias. E aqui é um pouco mais difícil para nós hoje identificarmos com uma certeza absoluta qual o conceito por trás deste entendimento que o povo havia desenvolvido. Há duas possibilidades que são as mais fortes. Uma delas está ligada ao fato de que Jeremias é o último dos profetas canônicos, dentro do cânon hebraico, ele é o último dos profetas, juntamente com uma lenda que estava registrada no livro apócrifo de 2 Macabeus, que dizia que Jeremias havia escondido em uma cova, entre outros itens, a Arca da Aliança, e que Jeremias voltaria no tempo do Messias para devolver esses itens para o templo do reino messiânico. A segunda possibilidade sobre Jeremias é a ligação de Jesus com o profeta, no sentido de semelhança do seu ministério. Havia uma semelhança na maneira da pregação, uma pregação com autoridade, da mesma forma que havia uma semelhança na questão do sofrimento. E por fim, os discípulos dizem que alguns consideravam Jesus como um dos profetas. Então havia ali uma parcela do povo que, dentro das suas expectativas escatológicas, eles esperavam o surgimento de um novo movimento profético. Devemos lembrar que aqui eles estão voltando de 400 anos de silêncio, 400 anos sem atividade profética. Então, independente da resposta que o povo aqui dava em relação a Jesus, o que nós podemos observar é que nenhuma delas chega a atingir o alvo. Nem perto disso. Nenhuma das respostas vai em direção ao reconhecimento de Jesus como sendo o Messias prometido. E isso demonstra algo que nós temos visto até aqui no Evangelho de Mateus. Uma multidão que segue Jesus, mas não pelos motivos certos. Não o seguem por convicção de quem Jesus é. É um povo aqui confuso, cheio de dúvidas, e que desta forma, por estar neste estado de confusão, eles acabam por se opor ao verdadeiro ministério de Cristo, que é o ministério do Messias. Irmãos,
A resposta confusa aqui do povo sobre quem Jesus ela é emblemática. Todas as pessoas que chegam até Cristo, que tomam conhecimento sobre Ele, eles terão algum tipo de definição sobre a sua pessoa. E por que isso ocorre? Por que há a necessidade de nós definirmos quem Jesus é? Isso acontece porque Jesus não é uma pessoa qualquer. Quando nós conhecemos uma outra pessoa, nós não precisamos ficar tentando definir ou achar uma resposta para quem é determinada pessoa, porque todos nós, em certa medida, nós somos pessoas comuns, pessoas iguais. Mas Jesus não. Ele é uma pessoa completamente diferente. Quando nós nos depararmos com um homem que faz discursos sobre Deus, um homem que diz ter vindo do céu, que diz ter sido enviado e comissionado pelo próprio Criador de tudo e de todos, que fala sobre um reino celestial do qual ele próprio é o rei deste reino. O que nós pensaríamos de um homem assim? Provavelmente nós diríamos que é mais um lunático falando besteira e tentando enganar algumas pessoas, quem sabe até lucrar com isso. Esta seria a resposta padrão: Jesus é um mentiroso ou um louco. Só que não é esta a resposta do povo aqui. Das multidões, eles buscavam encontrar uma resposta coerente. Por que eles buscavam algum tipo de justificativa para quem Jesus é? Porque Jesus não era só discurso. Jesus não apenas falava essas coisas, mas Jesus fazia sinais que nenhum homem comum poderia fazer. Até mesmo Herodes, uma autoridade, ele precisou buscar alternativas. Os próprios religiosos não conseguiam atacar diretamente Jesus, dizendo que ele era simplesmente um maluco ou um mentiroso. E eles não podiam fazer isso por conta dos seus muitos milagres. Milagres que eram autênticos, inquestionáveis. E o que eles fizeram mesmo? Como alternativa, como justificativa para todos esses sinais, os religiosos passaram a dizer que todos aqueles sinais eram produzidos por poder vindo do inferno, vindo de Satanás. É importante, irmão, que tenhamos isso bem claro, que as pessoas que viveram no tempo do ministério de Jesus, elas precisaram encontrar uma resposta para quem era aquele homem totalmente incomum. Hoje, nós que vivemos distantes dos milagres produzidos, nós que não vimos Jesus ensinando, atuando, curando pessoas diante dos nossos olhos, nós também temos que igualmente nos posicionarmos e decidirmos quem Jesus é para nós. Nós precisamos fazer isso tanto com a pessoa de Jesus quanto com a própria Bíblia, porque a Bíblia é a testemunha viva de tudo aquilo que Jesus realizou e muito mais. Nós podemos até não ver pessoas dizendo as mesmas coisas, as exatas mesmas respostas sobre Jesus que o povo disse aqui no texto. Mas nós convivemos de maneira bastante semelhante com diversos conceitos sobre quem Jesus é, de fato. Existem diversas religiões que pregam diversos tipos de Jesus. O nome pode até ser o mesmo, mas essencialmente nós vamos notar que são pessoas completamente diferentes, com missões completamente diferentes e que apresentam uma solução para nós, uma redenção completamente diferentes. E por maior que seja esta pluralidade de definições sobre quem Jesus é, a verdade é que só há dois tipos de resposta. Nós podemos aqui ver diversos tipos de definição no texto. Uns dizem que é João Batista, outros que Elias, outros que é Jeremias, outro que é o profeta. Mas o cerne disso aqui é um só. São respostas que não acertam o alvo. São respostas que não levam o povo a dizer corretamente quem Jesus é. Todas essas respostas que esse povo deu, elas erram o alvo. Portanto, há dois tipos apenas de resposta. As que estão erradas e aquela que está correta. Aquela que acerta o alvo. Aquela que responde corretamente quem Jesus é, que é a resposta que nós vamos ver agora. Quem dizes que eu sou? Veremos agora a resposta dos discípulos nos versos 15 e 16.
Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A primeira observação que podemos fazer aqui é sobre quem responde à pergunta feita por Jesus. Você pode notar no texto que Cristo dirige a pergunta para o grupo dos discípulos. Ele diz: e vocês, quem dizem que eu sou? Esse vocês aqui é um vocês enfático. E aí então nós vemos Simão Pedro tomando a frente, como um porta-voz dos 12. Algo que a gente pode observar em várias outras ocasiões. Pedro tomando a frente dos discípulos. E gravem isso aqui, irmãos, essa posição de Pedro como porta-voz. Porque essa posição de Pedro como líder dos apóstolos, tomando a frente, ela é importante para o restante do texto que nós veremos na próxima semana. Pedro ele responde, então, aquilo que era o pensamento comum entre o grupo dos discípulos. A resposta sobre quem eles dizem ser Jesus, ela é precisa e ela é bastante completa, tendo em vista este momento do ministério de Jesus. Pedro diz: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí vamos desmembrar essa resposta aqui de Pedro. Na primeira parte da sua declaração, o apóstolo diz: o Senhor é o Cristo. Pedro afirma que Jesus é o Cristo, algo que para nós, em nossos dias, é como se Pedro dissesse o nome completo de Jesus, nome e sobrenome. Ai, você é Jesus Cristo. Nós devemos lembrar, irmãos, que Cristo, a palavra Cristo, ela não é o sobrenome de Jesus, mas ela é a tradução grega da palavra hebraica Messias, que significa o ungido do Senhor. Enquanto o povo considerava Jesus como aquele que prepararia o caminho para o Messias, considerava como mais um dos profetas, os apóstolos identificavam Jesus como o próprio Messias prometido por Deus, o libertador, o salvador dos homens. Então bastava esta resposta, bastava dizer: olha, nós cremos que tu és o Messias. Esta já seria uma resposta correta. Estaria acertando o alvo só com isso. Mas Pedro vai além. Ele complementa dizendo: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E esta declaração é a que de fato surpreende, porque a compreensão sobre o Messias era algo comum entre o povo judeu. Eles esperavam o Messias libertador. O problema estava na realidade de que a maioria possuía expectativas irreais sobre como seria esse Messias, como ele viria, qual seria a sua missão, onde ele nasceria, enfim. Mas eles acreditavam que haveria um Messias em algum momento. Agora, reconhecer Jesus como sendo o Messias que eles esperavam, que já é uma resposta certa, mas além disso, dizer que Jesus não é só o Messias, mas o Filho do Deus vivo, isso realmente é único para este momento. É especial, é singular. Hoje nós vivemos dias onde todo mundo se considera filho de Deus. Mas essa não é a compreensão da cultura judaica do primeiro século. Dizer que uma determinada pessoa é filho de Deus, filho do Deus vivo, é o mesmo que dizer que essa pessoa não é um simples mortal, não é uma pessoa comum. Jesus não é filho de Deus no sentido como nós concebemos, de um pai e um filho. Deus, ele não se casou e aí então ele teve um filho. Jesus é filho de Deus no sentido de que ele é Deus manifesto em forma humana. Ele é como o Pai, semelhante ao Pai. E este é um entendimento que às vezes é difícil para as pessoas dos nossos dias. E talvez justamente por essa concepção que muitos têm de que todos os seres humanos, por terem sido criados por Deus, são consequentemente filhos de Deus. Mas vejam, irmãos, como a nossa concepção moderna é estranha para o texto bíblico. Vamos pular alguns capítulos em Mateus, vamos lá para o capítulo 26, Mateus 26, verso 63, onde nós temos aqui o julgamento de Jesus diante do Sinédrio. Reparem o que o sumo sacerdote, durante o interrogatório de Jesus, diz: eu exijo que nos diga, tendo Deus vivo por testemunha,
se você é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus ele vai então responder ao sumo sacerdote usando o outro título messiânico, Filho do Homem, e que era interpretado no contexto judaico do primeiro século apenas como um ser humano. Jesus diz: é o Senhor quem está dizendo isso, mas eu lhes digo que desde agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Essa declaração de Cristo foi suficiente para que o sumo sacerdote acusasse Jesus de blasfêmia. E ele não faz isso porque Jesus disse ser o Filho do Homem, mas porque Jesus não negou a declaração anterior de que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Diante de Pilatos, nós vemos essa realidade quando os judeus disseram: nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez Filho de Deus. Portanto, biblicamente falando, Jesus é o Filho de Deus no sentido de alguém eternamente gerado, o Deus que se manifestou em carne. Essa declaração dos apóstolos na pessoa de Pedro, ela é de fundamental importância e faz divisão entre todas as demais concepções sobre a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Depois, no terceiro e último momento aqui da pregação, nós veremos a origem desta resposta acertada de Pedro. Porém, o fato é, só há uma resposta que acerta o alvo. E Jesus ele afirma qual é essa resposta. Não é possível que todas as concepções sobre ele sejam verdadeiras. Apenas um Jesus é o verdadeiro, apenas um Messias é capaz de nos salvar, apenas uma opção é a verdadeira. E essa posição é a que nós veremos agora, que Jesus é este que pode nos salvar, o Jesus de Pedro. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma resposta que enfatiza Jesus como Messias divino, aquele que viria para nos salvar e que literalmente desceu do céu. E por que é vital nós cremos nesta concepção do Filho de Deus no sentido da divindade de Jesus? Por que o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, precisa ser divino e não apenas um homem ou uma outra criatura de Deus? Porque senão, irmãos, se Jesus não é o Deus encarnado, então a consequência disso será que nós estamos afirmando que fomos salvos, fomos redimidos por um homem. Nós fomos redimidos talvez por um anjo ou por qualquer outro ser criado por Deus. O problema é que a própria palavra de Deus ela é muito clara em relação à origem da salvação humana. Isaías 43:11, por exemplo, diz: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. A Bíblia ela é extremamente clara ao dizer que a salvação procede de Deus e é executada pelo próprio Deus. Se um simples homem foi crucificado na cruz do Calvário, então, irmãos, a triste verdade é que nós permanecemos perdidos em nossos pecados. Permanecemos condenados. Nós não temos nada. Mas graças a Deus, que não é isso que a palavra de Deus nos mostra. Jesus falou abertamente, Jesus ensinou sobre a sua divindade. Qual ser humano poderia dizer o que Jesus disse em João 10:18? Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Somente Deus tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Ou cremos no Jesus das Escrituras, o Filho de Deus, o Deus homem, o Deus encarnado, o Deus que veio ao mundo, Emanuel, o Deus entre nós, ou não cremos em nada. Estamos e permanecemos perdidos. O último ponto fundamental para nós hoje
é entendermos o motivo pelo qual o povo tinha os seus entendimentos tão diversos e confusos sobre Jesus, e Pedro foi capaz de entregar uma resposta tão precisa e completa sobre Cristo. Seriam os discípulos homens extremamente capazes, inteligentes e que conseguiram ter uma compreensão pessoal mais acertada que as demais pessoas? Qual a diferença entre as pessoas que creem no Jesus bíblico e todas as demais que creem nas suas próprias concepções, nas concepções das mais absurdas, inclusive, como crer alguns que Jesus é um alienígena que veio a este mundo? E é exatamente isso que nós vamos investigar agora, a diferença entre todas as demais concepções de Cristo e a diferença da única e verdadeira concepção de quem é Jesus. A origem, investigando a origem da resposta dos apóstolos, nós vamos poder chegar a essa conclusão no verso 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Irmãos, este versículo 17, ele é só o início da afirmação de Jesus a Pedro. A resposta completa de Jesus vai até o verso 19. São muitas informações importantes. Esse é um texto muito bem conhecido e possivelmente você tem as suas próprias dúvidas sobre ele. E nós temos pouco tempo aqui para tratar de tudo isso, né? É por isso que nós vamos nos concentrar esta noite apenas no verso 17, que é mais significativo em relação ao assunto da exposição de hoje. E na semana que vem nós vamos retornar a este texto e finalizaremos a análise de toda esta perícope. Então Pedro havia declarado: Jesus, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus agora vai responder a essa declaração de Pedro. E ele começa dizendo: por conta desta afirmação, Pedro, plenamente feliz é você, Simão Bar-Jonas. Isso significa, a palavra Bar-Jonas significa basicamente Simão, filho de Jonas. Jesus ele está aqui enfatizando essa distinção entre ele e Pedro. Eu sou de fato filho de Deus. Tu, Pedro, é filho de Jonas. E aí na sequência, depois de enfatizar a humanidade, a natureza humana de Pedro, Pedro era um filho humano de um pai humano, Jesus completa: porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está no céu. Jesus quis enfatizar a natureza humana para poder completar o seu raciocínio. Esta aqui é a diferença fundamental entre a declaração do povo sobre quem Jesus é para a declaração entregue por Pedro. A declaração do apóstolo não tinha origem na sua própria natureza humana, não tinha origem em carne e sangue. O significado de carne e sangue, na cultura judaica do primeiro século, era basicamente o significado de um homem mortal. Significa, irmãos, que a declaração de Pedro, esta afirmação de que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, isso não vem naturalmente do ser humano Pedro. A origem da declaração não é a sua própria capacidade de compreensão, ou a sua inteligência, ou outras coisas do tipo. E aqui pode surgir uma dúvida importante, mas se a compreensão correta sobre quem Jesus é não vem da nossa própria capacidade, não é algo produzida naturalmente por nós mesmos, como então uma confiança correta no Messias verdadeiro ela é produzida? Jesus responde no texto: não é por carne nem sangue, não é pela natureza humana, mas pelo meu Pai que está no céu. Significa, portanto, que a resposta de Pedro, a afirmação de que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo, não provém dele mesmo, da sua própria cabeça, mas só é possível porque o Deus Pai decidiu revelar a ele. A afirmação de Pedro provém do alto e não dele mesmo. Isso aqui ecoa outras palavras, Isso fecha muito bem com vários outros ensinamentos de Jesus. Nós vimos anteriormente Mateus 11, 27, onde Jesus diz: tudo me foi entregue por meu Pai.
Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aqui nesse texto, Jesus está tratando da sua íntima comunhão com o Pai Celeste. Ele diz, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, ou seja, eles têm um relacionamento estreito de comunhão íntima. Ele disse, o Filho, o Filho veio ao mundo para revelar o Pai. Jesus, ele é a expressão exata do ser de Deus. Cristo, ele revelaria o Pai a quem ele quisesse. E agora, no texto de hoje, nós temos novamente essa íntima associação do Pai com o Filho. Porém, agora é dito que o Pai revela o Filho a quem ele quiser. Isso entra de acordo com João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Portanto, a diferença entre as respostas do povo e dos discípulos está na sua origem. Enquanto a resposta dada pela multidão era fruto dos seus próprios raciocínios, das suas próprias deduções, de acordo com as suas próprias expectativas, tentava encontrar uma explicação racional para quem Jesus é, a resposta dos apóstolos, na pessoa de Pedro, era uma conclusão fruto de revelação celestial. O Pai soberanamente e graciosamente havia decidido revelar o Filho para este grupo de discípulos. E é apenas por conta da manifestação de Deus neles, agindo sobre o seu entendimento, revelando no seu coração, que eles puderam afirmar: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, isso significa que se você hoje confessa Jesus como Cristo, se você hoje afirma que Jesus é o Messias prometido, se você confia que Ele é o Deus que se fez carne e se ofereceu em sacrifício para providenciar o perdão para os seus pecados, então esta compreensão que você adquiriu, essa certeza que você nutre no seu coração, ela não provém das suas próprias capacidades, mas ela provém de uma revelação sobrenatural a você. E prestem atenção nisso, irmãos. Desfrutem desta maravilhosa conclusão que nós chegamos por meio do texto de hoje. O Pai decidiu soberanamente e graciosamente revelar o Filho, o único meio de salvação a você, mero pecador. Eu sei que muitos ficam chocados, revoltados, muitas vezes não aceitam algo que, como nós vimos hoje, a Bíblia ensina de maneira clara. Está dito no texto, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está no céu. Muitos, irmãos, se escandalizam quando é ensinado sobre uma salvação que provém apenas de Deus, sem participação nossa. Só que é isso que a Bíblia claramente ensina, ou tem outra maneira de interpretar um texto como esse? Só que saber disso, saber que a salvação é exclusivamente por graça divina, não deve nos levar ao escândalo. Pelo contrário, deve nos levar a pelo menos 3 atitudes fundamentais, que é gratidão, humildade e compaixão. Gratidão por saber que não provém de nós. Saber que nós jamais conseguiríamos, por meio da nossa própria natureza carnal, declarar que Cristo é o nosso Salvador. Saber disso nos leva a ser gratos com a imensa misericórdia do Senhor, que nos alcançou mesmo não tendo mérito nenhum. Não existia nada de bom em nós que fosse capaz de mover Deus a nosso favor. Mas mesmo assim, mesmo rebeldes, pecadores obstinados, Deus decidiu agir e resgatar um povo no qual Ele revelaria o Filho. Maravilhosa graça essa. E ter ciência deste fato
deve nos manter humildes. Ou seja, nos mantém reconhecendo as nossas limitações, sabendo que não depende de nós, mas depende daquilo que Cristo já fez por nós. Isso impede a soberba e o orgulho. Isso impede de nos fazermos superiores aos demais, achar que nós somos especiais por causa dos nossos próprios méritos, achar que nós merecemos o favor de Deus, olhar para os outros com orgulho e desprezo, porque nós fomos capazes de chegar a essa conclusão sobre Jesus. Nós somos mais inteligentes do que os outros, nós conseguimos interpretar o texto bíblico de maneira mais correta porque nós somos capazes disso. E consequentemente, irmãos, essa gratidão e humildade, ela tem que nos conduzir à compaixão pelos perdidos. Saber que nós, anteriormente, também fazíamos parte do grupo que busca uma alternativa para justificar de onde surgiu um homem tão incomum como Cristo. Nós devemos ter compaixão porque também fazemos parte do grupo de pecadores não arrependidos. Hoje, sabemos que naturalmente permaneceríamos nesse grupo até o dia da condenação, se o Pai não tivesse decidido soberanamente nos resgatar por meio do Filho e por meio do Espírito nos convencer da verdade. Gratidão, humildade e compaixão são características que devem ser sempre encontradas em todos aqueles que afirmam, como Pedro, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para concluir então, irmãos, o que nós vimos hoje foi um momento crucial da história, tanto do ministério terreno de Jesus quanto da vida dos apóstolos, onde eles demonstram uma compreensão mais elevada em relação à pessoa de Jesus. Uma compreensão ainda parcial, certamente, mas que já demonstra o afastamento dos discípulos para os religiosos hipócritas daquele período. A declaração de Pedro separa os discípulos do meio da multidão, uma multidão cheia de confusões e de dúvidas sobre quem Jesus é. Para nós, resta agora nos identificarmos, ou com o povo em suas muitas opiniões sobre quem Jesus é, ou nos identificarmos com os apóstolos, mais especificamente com a declaração de Pedro. Quem dizem que eu sou? Devemos nos afastar da confusão presente na multidão e nos unir a Pedro, afirmando com confiança: Jesus, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E após declararmos isso com todo o nosso coração, aí então podemos ter a certeza de que isso não vem de nós. Não foi carne nem sangue que nos capacitaram a ter esse discernimento, mas unicamente, graciosamente e soberanamente foi o próprio Deus agindo em nosso favor. Graças a Deus por isso. Vamos orar. Bondoso Pai, soberano Senhor, nós te damos graça por tão grande salvação que nós encontramos no Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, o Messias prometido que veio a este mundo e cumpriu com a sua missão. Ofereceu o sacrifício perfeito que nos redime, que nos perdoa, que nos reconcilia com o nosso Criador. Obrigado, Pai, porque se hoje nós podemos aqui aprender da palavra, ter interesse por Jesus e seu ensino, colocar nossas orações em nome deste Jesus das Escrituras, tudo isso a gente aprendeu pelo texto, que é graças à sua intervenção. O Senhor é quem mudou o nosso coração e nos deu a capacidade de crer, de entender, de compreender e depositar a nossa confiança na pregação do Evangelho. Esta mensagem de salvação que existe em Jesus Cristo e somente nele, no Jesus das Escrituras, no Messias prometido, no Deus homem, aquele que veio a este mundo e providenciou o pagamento perfeito. Pai, não deixe que nenhum de nós se perca, Senhor. Se há
por acaso, algum irmão que esteja ouvindo essa exposição e que ainda possui dúvidas como a multidão, que ainda possui confusão em relação à pessoa de Cristo, à sua obra, que o Senhor intervenha com o teu poder, o teu Santo Espírito, dando o entendimento e o discernimento necessário para que todos nós possamos declarar como Pedro: Jesus, o Senhor, é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Possamos ser salvos pela obra do Redentor. Nos guarda, Senhor, protege a nossa vida, nos ajuda nesse tempo de dificuldade e que possamos cada vez mais ter fome de conhecimento, cada vez mais nos aproximarmos e amadurecer nesta caminhada, Senhor, de santificação que se encerrará um dia na nossa glorificação. Obrigado, Senhor. Nós oramos em nome de Cristo. Amém.